Ele nasceu em Rio do Oeste, 6 de dezembro de 1951. Ele é filho de Leopoldo e Angelina, de saudosa memória. Ele tem 7 irmãos, todos vivos. Ele é casado com Maria Salete Soares. Eles têm 2 filhos, Rodrigo e Ana Carolina. Eles têm também uma neta, Luísa, 1 ano e 4 meses, filha de Ana Carolina e Jefferson. Ele é ex-bancário, Banco do Brasil. Ele é ex-atleta de futebol profissional. Ele já foi candidato a vereador em Rio do Sul. Ele é santista. Gosta de uma comida italiana. Bebida, cerveja bem gelada. Detesta falsidade. Ele é empresário. Ele é bacharel em Direito. É ele, Leandro Moratelli, o nosso convidado do programa do Na Boca do Povo. O nosso conhecidíssimo Baio. Se você foi da época que o arco-íris dava em preto e branco, foi o grande guerreiro, vamos dizer assim, que um time de futebol precisa ter. Aquele atleta com tesão de jogar, com tesão de treinar, com tesão de ganhar. E esse é o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, o nosso Leandro Moratelli, o estimado Baio. Pô, Nele, com todos esses elogios aí, eu até me sinto assim na obrigação de poder passar para as pessoas que estão nos ouvindo alguma coisa que a gente participou desde o início do Juventus, né? Isso há 42 anos atrás que a gente vem lutando com isso aí. Só para acrescentar assim, me parece que eu fui o jogador profissional que mais vestiu a camisa do profissional de futebol aqui em Rio do Sul por esse período. E isso me deixa bastante emotivo e tal, porque a gente sabe que com as atividades que a gente tinha, né, que era, a gente trabalhava, jogava futebol, estudava, depois casado, então era difícil, mas era gostoso, e com certeza era gostoso. Baio, estimado, vou te chamar sempre de Baio, porque no futebol você não era conhecido como Leandro, só na súmula ia lá Leandro Moratelli, assinava Leandro, mas na imprensa e o torcedor era o nosso estimado Baio. Você veio da nossa estimada cidade de Rio do Oeste. Vamos dizer assim, Rio do Oeste tinha 2 times de futebol, Tuiuti e o Rio Oestense. E você foi do Rio Oestense. E de lá você surgiu para o mundo do futebol. Bem, assim, o futebol, quem realmente abriu os caminhos foi o Ajor, ele era fiscal aqui em Rio do Sul, que era nosso treinador lá. Na época do Rio Oestense, ele era treinador. E a gente, na época, ficamos campeões pela Liga e tal. Pela Liga Rio-Sulense? Do saudoso Nilson. Nilson Gomes Moreira. Isso, foi meu professor na universidade. Um cara fantástico, né? Que a gente não podia jamais esquecer dessa pessoa. Gente, irmão, bem lembrado, vai. Ficou um tempão, né, administrando a Liga Rio-Sulense e tal. Então, passado esse tempo lá, eu fui convidado através dele, inclusive com o Dulf Claucanelo, que era gerente do Banco do Brasil aqui, e o Zito. O Zito Matos. Isso. O nosso Eno José Matos. Pai do Mário. Pai do Mário da Lotérica. Então, era uma pessoa fantástica. Sogro do nosso amigo... Do Lelo. Rogério Muralha. Lelo, que também foi... Pai da Miss Marileuza. Puxa, verdade. Lindo. Verdade. A Miss que realmente fez sucesso em Santa Catarina e que depois não pôde concorrer na frente por causa da idade, né? Perfeito. Não tinha lamentavelmente, porque senão ela seria a nossa... irmã da Marilu, da Neném. Exato. Então, verdade. E tiveram lá em casa o seu Dulf Claucanelo, o Zito e o Ajor, me propondo que eu viesse a Rio do Sul a jogar futebol. Mas no Juventus já existia, né? Já existia, no Juventus. Daí disse, olha, eu vou para lá com uma condição, porque eu trabalhava no posto S.O.A. Franzói, em Rio do Oeste. Você era o quê? Frentista, borracheiro? O que era lá? Fazia tudo. Fazia tudo? Fazia tudo. Eu dormia, inclusive, né? Eu cuidava de noite do posto de gasolina. Não deixava de ser um vigilante do posto. Também. Então, do saudoso Franzói, o Lino Franzói, pai do Júlio. Pai do Júlio. Do Marcos e tal. Era um excelente o Júlio goleiro. Que é diretor da Pamplona hoje, o Marcos trabalha com você, né? Eu trabalhava com a empresa deles lá, né? Então, tiveram lá falando comigo e tal, da possibilidade. Eu disse, olha, eu vou, não tem problema nenhum, mas eu tenho umas coisas assim que eu aprendi de casa, do pai e da mãe, de que eu tenho que trabalhar e estudar, né? Para que eu possa um dia usufruir disso aí.
Aí o Duf chegou para mim, não tem problema. E qual é a profissão que tu quer? O que tu quer? Eu digo, olha, eu quero serviço, quero trabalhar. Não, mas eu tenho trabalho para ti. Amanhã mesmo, tu aparece lá no banco. Banco do Brasil, o senhor aparece lá no banco. No dia seguinte, segunda-feira, apareço lá no banco, me botaram um chapeuzinho de guarda, fui trabalhar como vigilante. O banco já era ali onde está hoje? Ou era Não, é lá onde é que é o BESC. Na Carlos Gomes. Isso. Ali é que começou o Banco do Brasil. Já tinha uma agência anterior em outro local, claro. Exato. Lógico. Então, começou assim. Você começou vestindo um cap, uma roupa de azul, fardado de guarda. Guarda. Tinha revólver, mas não tinha bala, tá? Porque eu não sabia. Eu fui para lá sem. Mas eram os 4 vigilantes, né? Então, evidentemente. E o Duf, assim, como um pai, diz assim, ó, você vai trabalhar comigo aqui. Ele era diretor do Juventus, então? Era diretor do Juventus. Ele, na época, porque na época tinha só o Banco do Brasil, a questão de desconto e duplicata, aquelas coisas, né? Então ele dizia assim, ó, eu desconto tanto, mas você tem que dar um dinheirinho. Tem era uma forma para fazer o futebol profissional. Exato, era assim. Na época, você sabe que o futebol era conduzido por 20 pessoas aqui. 10, né? 15, 20 pessoas no máximo. Máximo 20 pessoas, né? Se a gente começar a falar aqui, vai falar do nosso amigo o Crick. Alfredo João Crick. Soldatelli. O próprio nosso amigo Danilo Schmidt. Hoffmann, enfim. Nelson Morro. Então, Joaquim Santana, o Bingo, né? Que ele era conhecido um pouco mentiroso, né? O Bingo era mentiroso, era isso? O Bingo contava umas histórias, não é que ele aumentava, vamos dizer assim, né? O Bingo aumentava. Saudoso Bingo, eu gostava dele. Né? Trabalhava na O Bingo era muito querido, né? Muito querido. Aqui você falou, antes você continua a história, já para a gente não esquecer das pessoas, eu fiz uma relação. Porque eu comecei a lembrar, quando o garoto que a gente ia lá, eu lembrei de algumas pessoas. Você falou, tem o doutor Eli Machado. Perfeito, o nosso dentista. Até dentista. Doutor Ayrton Carpes. Que saudoso, já está lá em cima com o Nodi. Saudoso, meu padrinho de casamento. Com o Pauleza, fazendo uma reunião para ver se volta o futebol profissional. O Zico junto lá. O Zito Matos. Zito exatamente. O doutor Ferro, você citou, o Zito Matos, Joaquim Santana, Nelson Morro, o Jair Soares, que pegou uma época ruim do futebol e segurou as pontas. Mesmo, irmão do Dado. Irmão do Dado, segurou as pontas, você lembra? Agora... Tinha uma empresa... Eu, olha, não sei se não quebrou em função do futebol. Tem um que não podemos esquecer, o Ralf Dietrich. Dietrich, cara. Sensacional. Trombudo central. Esse homem pegava o cheque e assinava para poder manter o time. Então... O Danilo Schmidt, você falou, Raul Ferrari, o Tucano muitas vezes abraçou também o comando para não deixar terminar. O Tucano sempre, né? Sempre, né? O Tucano O Célio Bastos também foi diretor, eu vi numa relação Célio Bastos. Sem contar. Dário dos Anjos. Exato. Sem contar Ego Ern. O Ego também. Tô vendo aqui, ó. O Carlito Schroeder. Lauri Souza. O Viri Mazini pegou uma época a bucha também. Tu vai falando dessas pessoas, daqui a pouco vou começar a chorar, cara, porque é uma coisa assim que dá uma saudade tão grande. Dá uma saudade, né, Baio? Dá. Eu tenho certeza que quando a gente for lá em cima, né, vamos conversar muito lá, bastante, né? Porque esse povo lá em cima, com certeza...